Isto levanta, a meu ver, vários problemas. Há um que tem sido muito referido e que eu não posso estar mais de acordo com aqueles que eu tenho referido. Não faz sentido ter pessoas detidas durante 21 dias apenas para estarem à disposição da justiça, por conforto dessa própria justiça, que não encontra outra motivação às vezes em algumas destas detenções. Eu devo dizer que a primeira vez que eu me senti algum desconforto com ver a polícia a entrar na casa de alguém foi com uma pessoa que eu achei, sinceramente, que, enfim, há alguém que eu tenho, escrevi e disse sobre ela o pior possível, mas que naquela circunstância concreta não compreendia porque é que estavam a ir buscar lá a casa, aliás, pelos serem interrogados, e passado umas horas estarem em casa novamente. Estou a falar de Ricardo Salgado e de um espetáculo que houve uma vez em Cascais, com as carrinhas à porta para ir buscar, quer dizer, toda a gente sabia que ele tinha muitos processos, que um dia, mais tarde ou mais cedo, ia ter que depor sobre esses processos. Enfim, na altura era apenas arguido, depois de arguido passou a acusado e já está condenado algumas vezes. Portanto, não estou a ilibar ninguém, estou apenas a dizer que já não estava no banco, já não podia prosseguir a atividade criminosa, por assim dizer, já não ia fugir, quer dizer, não tinha essas características. Porquê? Ora bem, e eu tinha na altura já tinha a maior das convicções que ele não tinha feito as coisas corretamente, e portanto que havia mais que motivos para o processar, incriminar, deter, enfim. Às vezes tem em alguns países, estou a falar de democracias, nas ditaduras isso nem se conta, mas pronto, têm circunstâncias, não é processos, têm circunstâncias que nos chocam há ali quase que um lado de outro tempo. Por exemplo, os espanhóis têm mesmo uma coisa a que chamam passeilho. O passeilho é uma coisa das touradas, portanto o passeilho é feito pelos toureiros, é uma espécie de uma roda à arena feito pelos toureiros, uma entrada, é o passeilho. Mas eles têm isto aplicado aos tribunais e, por exemplo, quanto mais famosa é a pessoa, ou mais conhecida, mais importância tem o passeilho, ou seja, eles vão para o tribunal, ou saem do tribunal e têm uma espécie, em Espanha tudo é desmedido, não é? Têm um espaço para passar, um espaço exterior, e que tem jornalistas e populares, porque, claro, neste caso, porque correm, mas não garantem as condições de segurança. Houve o caso de uma senhora que canta, que é aquilo que eles chamam uma folclórica, sem qualquer sentido pejorativo em Espanha, a Isabel Pantoja, e ela teve uma ligação com um senhor que estava acusado de corrupção, que também era autarca, não sei o quê, por isso agora... E a mulher acabou, há fotografias lancinantes, a mulher a puxarem-lhe os cabelos, as pessoas, e é quase... São coisas que vêm, enfim, do tempo em que as execuções eram públicas, sei lá, as pessoas podiam ver as execuções e coisas desse género. Sim, quase. Portanto, porque aquilo próprio era uma forma de aplicar a justiça, de penalização desse tempo. O pelourinho, não é? O que é o pelourinho, senão alguém que é exibido publicamente como condenado, não é? Isto tem quase esses traços, às vezes. E não, quer dizer, não é só isso, eu recordo-me também de, por exemplo, nos Estados Unidos, aquelas coisas com os detidos. Quando foi preso o Dominique Strauss-Kahn, portanto, que é logo detido, metem-lhe o fato a cor de laranja e depois algemas e não sei o quê. Portanto, tudo isto é um lado de exibição que é, quer dizer, que nós, às vezes, digamos, a Vox Populi é muito exaltada e quer e gosta disto, eu acho que fica assim um bocadinho... E que independentemente do desfecho, no caso, isso é me alongar mais, sem interromper mais, mas o Dominique Strauss-Kahn, muita gente em França considera que aquilo foi uma armadilha que lhe montaram, coisa que não era difícil, conhecendo-lhe os hábitos. E havia esta ideia que era, a partir do momento em que a opinião pública mundial o visse a sair com as algemas, ele nunca poderia ser. Acabava qualquer... A carreira política e ambições que ele tinha, que toda a gente sabia que era a presidência da França. Bem, portanto, primeiro aspecto, esse aspecto de, quer dizer, vamos lá ver, é preciso algumas, eu já tive muitas vezes que depor, e a maior parte das vezes, coisas irrelevantes e sem interesse nenhum, e que chego lá, a única coisa que digo é, não tenho nada a dizer. Portanto, estou a ver, caso de liberdade de imprensa, chamam, às vezes até se discute, olha, nem sei, não me dá jeito, pode ser noutro,
Aconteceu muitas vezes isso no Ministério Público, na polícia, enfim. Até já penso que uma vez, num caso com Eduardo Santos, tive direito a Ministério Público. A maior parte das vezes nem há. Houve um outro caso que também tive direito a Ministério Público, já não recordo qual. Penso que foi com Sócrates. Enfim. E, portanto, eu não vou fugir, não vou desaparecer, não vou... Quer dizer, continuar a escrever e, portanto, exercer a atividade criminosa, talvez, não é? Mas ninguém pode ser preso por uma circunstância dessas. Nestes casos, a situação é muito... Quer dizer, a lei tem uns condicionalismos, ainda há bocado estivemos aqui a discutir isso, eu não tenho opinião. Não sei se é 48 horas, se é 72 horas, se é até ser ouvido, se é até terminar um interrogatório, não tenho opinião. Portanto, não sei. Agora, há uma coisa que eu sei, 21 dias, mesmo que no fim se disse que eles eram para ficar detidos ou presos, preventivamente, parece-me manifestamente exagerado. É um tempo imenso, absolutamente imenso. E onde se fica com duas sensações. Primeiro, independentemente do quadro legal, que é, isto é feito em parte para o conforto do Ministério Público e eventualmente também dos senhores juízes. É a questão de saber porque é que eles não ficaram na Madeira, porque é que tiveram que vir para o continente. Supostamente era porque havia mais meios, mas afinal demorou este tempo todo. É uma coisa muito estranha. A própria deslocação deles da Madeira para o continente, a meu ver, é estranho. Provavelmente há razões jurídicas para isso, que eu não conheço, não sou jurista. Mas, como cidadão, acho estranho que se peguem alguém, seja transportado para outro local longe, porque estamos, apesar de tudo, a falar de um voo de avião, dificuldades de ligação, por aí adiante, para ficar à disposição da Justiça. Pronto, primeiro ponto. Segundo ponto, a sensação de que a prova necessária não estava toda sequer organizada e carreada de forma a que, chegado aquele momento, portanto, o Ministério Público e os advogados pudessem rapidamente fazer. Vamos lá ver, não estamos a decidir coisas substantivas, estamos apenas a decidir se aquelas pessoas devem ou não ficar detidas. E, desse ponto de vista, não só se teve imenso tempo à espera do primeiro interrogatório, como depois os interrogatórios levaram um tempo infindo, não é? Portanto, ao ponto de se ter especulado, enfim, depois o advogado disse que não, que o seu constituinte, neste caso Pedro Calado, estava cansado, saturado, portanto já não queria ser, abdicou de mais interrogatório. Não sei se foi assim, se não, mas de facto tudo isto demorou um tempo imenso. Isto não é razoável numa democracia que protege os direitos humanos. Mesmo os direitos humanos de quem é suspeito, ou no limite de quem está já condenado, não é o caso destas pessoas, portanto não estamos a falar disso. Portanto, sobre isso, alguma coisa terá que ser feita para perceber se não assistimos sistematicamente a situações destas, porque não foi a primeira vez que aconteceu, não me recordo, num caso destes, ter durado tanto tempo, não é? Bem, depois temos outra questão. Eu, nos últimos anos, tenho defendido por regra o Ministério Público. Portanto, tenho achado que o Ministério Público tem atuado no quadro da lei, tem feito mais esforço do que fazia antes, conseguiu montar muitos casos importantes, apesar de nem sempre com sucesso completo, mas conseguiu montá-los, tem contribuído para que a sensação de que há uma justiça de pobres e uma justiça de ricos tenha recuado. Os ricos também começaram a chegar à barra dos tribunais e, em alguns casos, a ser condenados. Portanto, tenho estado, por regra, do lado do Ministério Público. Mesmo num caso muito discutido, que foi aquele caso do Rui Rio, eu não... Das buscas em casa do Rui Rio, eu não fiquei convencido de algumas das acusações que foram feitas ao Ministério Público. Isto é, conhecendo depois tudo o que se passou, eu tenho dúvidas sobre se valeria a pena tanto espalhafato para o tipo de infração ou crime que estivesse em causa, portanto aquela história do pagamento da secretária, portanto acho que é uma coisa espalhafato eventualmente desnecessário, sobretudo depois do que se passou na sede do PSD, em que estiveram lá quase 24 horas dentro, não é? Estamos a falar de um partido político que tem direito de reserva em algumas coisas, portanto, mesmo do Ministério Público, desde que não seja um crime. Portanto,
sobre isso eu tinha algumas dúvidas, mas não achei que, por exemplo, que se pudesse estar a acusar o Ministério Público de ter feito aquilo para o espetáculo, chamado os jornalistas antes e coisas desse género. E porquê é que eu não tenho a certeza disso? Porque eu não sei como é que os jornalistas lá chegaram, sou jornalista, mas não sei, e sei outra coisa. Rui Rio estiveram-lhe a bater à porta horas seguidas, não foram minutos, foram horas seguidas. Portanto, ele próprio teve a oportunidade, ou ele próprio, ou eventualmente alguém para quem ele possa ter telefonado, porque ele provavelmente durante esse período todo não esteve ferrado no sono, portanto, pode eventualmente ter dito que aquilo estava a acontecer e, portanto, os juízes podem ter chegado ali por razões particulares. Mas já não me consigo encontrar uma boa explicação para o número de juízes que foram para a Madeira na véspera da operação. E não fiquei convencido, aliás, disse logo na altura, com as explicações do diretor da Judiciária. Atenção, eu acho que ele fez bem a dar conversa de imprensa, fez aquilo que não fez a Procuradoria, portanto, a Procuradora, fez bem, mas dizer que não houve nenhum problema naquela operação, porque nenhuma das pessoas alvo das buscas soube com antecedência e, portanto, o sigilo essencial para ninguém destruir provas, fugir com coisas, foi preservado, não chega, não era só isso que estava em causa, não era só saber se alguém tinha atirado papéis para a lareira, ou papéis ou discos de computador para a lareira, não foi só isso que esteve em causa, teve também em causa saber porque é que, olha, nós temos imagens do avião a aterrar no aeroporto do Funchal. Nós temos imagens do avião a aterrar. Não era suposto ser assim. Não devia ter acontecido. Quer dizer, não é só os juízes estarem na Madeira, é estarem na Madeira sabendo que vai aterrar um avião militar. Portanto, é uma coisa um bocadinho mais delicada. E, portanto, desse ponto de vista, e agora já o disse aqui uma vez, e, portanto, insisto, isso não gostei. Há outro momento neste processo que estou aqui cheio de dúvidas, que é como é que surgiu a notícia do diamante. Uma coisa é dizer que encontraram um diamante, certo, ok, pronto, essas coisas acontecem, sabe-se muito bem, nós também sabemos rapidamente que havia os 78 mil euros entre os livros de Vítor Scária. Portanto, agora, quando o advogado do Pedro Calado deu uma explicação para o diamante, alguém sentiu necessidade de dizer que essa explicação era falsa, porque o diamante afinal valeria 50 mil euros, era muito importante, e tinha havido uma avaliação da Casa da Moeda, da empresa nacional Casa da Moeda. Isso foi, olha, aqui no nosso site foi durante muitas horas, não sei se mesmo vários dias, a notícia mais lida. Claro, não é? Claro. Portanto, era assim uma espécie de, olha, foi apanhado com a boca na botija. Uhum. Eu não sei quanto é que vale o diamante, não sei quem é que tem razão, mas sei uma coisa, não foi a Casa da Moeda que fez a avaliação. Mas a Casa da Moeda não avalia diamantes. E foi necessário ela fazer um comunicado público para isso se tornar claro. Isto é muito desconfortável. E é muito desconfortável para quem está a fazer a investigação. Neste caso, eu vou mais longe. Não é só o Ministério Público, é eventualmente também Polícia Judiciária, porque aqui estiveram os dois lá. E, portanto, foi uma operação, uma dimensão muito grande. E estas coisas são detalhes, mas o diabo está nos detalhes. E quando nós ficamos muito desconfortáveis com alguns detalhes, achamos que isto pode ser problemático e, portanto, eu neste caso, há muitas coisas daquelas que fomos sabendo sobre o processo que me deixam imensamente desconfortável sobre o que andou a fazer Pedro Calado, menos devo dizer sobre o que andou a fazer Miguel Albuquerque, sobre aqueles gestores, enfim, não sei, mas há outras coisas neste processo que já me deixavam, quer dizer, achamos... Isto será importante? Será assim tão fundamental? Não estamos a explorar um bocadinho o sentimento justicialista da população? Não estamos a embarcar em teorias da conspiração? Quer dizer, enfim, vamos ver o que é que agora saberemos mais sobre este caso.
Mas seja lá como for, isto indiscutivelmente é uma derrota para o Ministério Público e, sendo uma derrota para o Ministério Público, afeta a credibilidade de outras investigações e de outras futuras investigações. E isto não aconteceu gratuitamente. Vamos lá ver. Miguel Albuquerque demitiu-se porque foi constituído arguido e eu acho que fez bem em demitir-se, até se devia ter demitido mais cedo. E não creio que esta decisão invalide a sua decisão, porque ele não deixou de ser arguido. E de ser, portanto, arguido / suspeito. Porque arguido só não chega, não é? Arguido / suspeito. Claro. No caso de Pedro Calado, eu vi na bocado da explicação que ele se demitiu para garantir que não era, talvez não, enfim, não é viável que ele continuasse como Presidente da Câmara do Funchal no meio desta confusão e, portanto, eu acho que ele tinha que sair. Portanto, mas temos já dois executivos, um regional, outro municipal, que, enfim, num caso caiu, no outro caso ele foi substituído pela vice-presidente. Conhecemos também, de facto, estamos em período eleitoral, porque houve um governo da República que também caiu. Portanto, também numa investigação. Também numa investigação, eu creio que naquele caso, eu já defendi aqui, continuo a defender o mesmo, não foi por causa do Ministério Público, nem foi por causa daquela frase, foi por causa de repente aquilo ter tocado, quer dizer, tudo o que já tinha vindo a acumular e ter tocado na própria residência oficial do Primeiro-Ministro e no gabinete do seu chefe de gabinete. Mas também tivemos aqui casos de detidos que ficaram muito tempo, não tanto quanto estas semanas, para também depois ficaram bastante tempo, saíram, mas apesar de tudo, quase todos eles saíram com alguma medida de coação. Ou uma calção, ou uma calção elevada. O caso do Presidente da Câmara de Sines é que... Só o Presidente da Câmara de Sines é que saiu sem nada. No caso do Lacerda Salles... A calção é bastante elevada, não é? A calção é mesmo muito elevada. Mas a calção continua a ser muito elevada. A calção é bastante elevada. E no caso do Vítor Oscar, ele ficou limitado em várias coisas. Sem passaporte. Sem passaporte. Então, houve ali, não é apenas um tiro. Tiros teve muitos. Tiros é termo de identidade e residência. Tiros teve muitos. Eram aquelas coisas que a gente assinava e tal. E depois, inclusivamente, teoricamente, com o tiro não se pode sair para os estrangeiros sem avisar. Eu saía muitas vezes. Porque, quer dizer, a ideia do tiro é que a pessoa fique à disposição para poder depor se for necessário, não é? Sim, portanto, está sempre contactável. Estar sempre contactável, não fugir a um depoimento, coisas assim do género. Portanto, esta forma de atuar teve consequências, ou pode ter tido, quer dizer, teve consequências, já houve consequências políticas, e há outras que nós não sabemos bem medir, não é? Por exemplo, a Operação da Madeira caiu literalmente numa altura em que não havia o que sabemos hoje sobre ela, em cima da campanha eleitoral dos Açores. Influenciou, não influenciou? Temos alguma ideia disso? Por exemplo, na Ilha do Faial, portanto, que é um círculo eleitoral, o PSD perdeu um deputado e o PS ganhou um por uma diferença de 50 votos. 50 votos é tão pouco que nós temos o direito de nos interrogar se isto não tivesse acontecido, será que teria sido diferente? Epá, ninguém pode dizer. Mas fica a dúvida. E temos de ter noção de que este tipo de problemas, este tipo de atuações, esta forma das coisas acontecerem, não é gratuito, tem consequências. E, portanto, dito isto, quando foi a Operação Influencer, no princípio também desta operação na Madeira, defendi sempre o Ministério Público. Enfim, eu na altura levantei já dúvidas sobre a questão da fuga de informação na Operação da Madeira. Desta vez estou muito desconfortável, porque isto cai no meio da campanha eleitoral. Não ajuda nada ao debate quer dizer, obrigou o debate sobre a justiça a entrar finalmente nos debates. Mas não ajudou nada. O que se passou no debate de ontem permite perceber que isto, quer dizer, primeiro, ninguém vai dar opinião sobre a substância do tema e, a não ser que alguém, enfim, o PSD aparentemente tem uma proposta sobre este problema do tempo de detenção. Já tinha, não é? Portanto, não aconteceu depois da decisão do juiz. Mas eu não creio que a gente se vá pôr a discutir durante a campanha, são 24, 72, o número de horas que se pode ou não ficar detido para interrogatório. Não creio que mobilize os eleitores. Agora, a sensação de que somos um país onde
o compadrio, a cumplicidade, o enriquecimento inexplicado, continua a afetar a boa relação dos cidadãos com os titulares de órgãos políticos, e o que passou neste caso não ajuda. Não ajuda porque, portanto, primeiro, vão ficar muitas sombras sobre o que realmente possa estar por trás da relação entre as autoridades regionais da Madeira e aqueles grupos económicos, da mesma forma que ficaram muitas dúvidas sobre o que podia ou não estar por trás da relação entre o Governo da República e os grupos económicos ligados ao centro de dados e ao hidrogénio, sendo que muitas das coisas ainda não sabemos tudo. Portanto, as nuvens sobre a probidade dos nossos titulares de cargos públicos não desapareceu, e fica outra dúvida, porventura mais corrosiva, que é, isto assim não dá. Quer dizer, atuar desta forma, isto belisca a autoridade do Ministério Público.